Olá a todos e panqueca para todos. Imagine um mundo onde enormes máquinas se movem como se dançassem ao som de uma melodia invisível do progresso. Prensas gigantes comprimem metal com uma força de milhares de toneladas, enquanto manipuladores robotizados realizam operações mais rápido do que conseguimos piscar. Isso não é uma cena de um filme de ficção científica, mas sim o nosso futuro. E esse futuro chegou, exatamente hoje. Neste episódio, vamos embarcar em uma jornada pelos mais impressionantes centros de produção do planeta, onde a tecnologia atingiu um nível inacreditável. Você verá mecanismos que parecem saídos de filmes de terror ou de um videogame insano. Ainda assim, eles produzem coisas sem as quais nenhum aspecto da nossa vida seria possível. Você verá os processos mais grandiosos e hipnotizantes, desde a precisão fascinante das máquinas modernas até a assustadora automação de fábricas onde não há absolutamente nenhum ser humano. Com certeza você ficará impressionado. Pronto para mergulhar nessa realidade fascinante? Acomode-se bem. Nossa excursão pelas fábricas do futuro começa agora. Granja Avícola do Futuro. Um café da manhã saboroso e saudável costuma ser considerado ovos fritos feitos com pelo menos 2 ou 3 ovos. É conveniente se você mora fora da cidade ou em uma casa particular e tem seu próprio galinheiro. Você pode simplesmente sair de casa e reabastecer seu estoque. Mas a maioria de nós vive na cidade e, nesse caso, enormes granjas avícolas vêm em nosso auxílio, produzindo milhões de ovos todos os dias. Em uma granja avícola moderna e automatizada, todos os processos principais são otimizados ao máximo e controlados com a ajuda de tecnologias avançadas. Os galpões onde ficam as galinhas são projetados para oferecer o máximo de conforto para elas. Programas especiais controlam o microclima e a alimentação, enquanto outro sistema é responsável pela limpeza das gaiolas. O piso delas é feito com uma inclinação específica para que os ovos rolem suavemente até uma esteira transportadora macia. Por essa esteira, eles são levados até a sala de classificação, onde um sistema de câmeras inteligentes e manipuladores separa os ovos de acordo com peso, limpeza e integridade. Em seguida, eles passam pelo processo de lavagem e secagem. Todo o processo é finalizado por um robô manipulador. Na extremidade de seu braço metálico, há ventosas a vácuo, que pegam os ovos preparados com o máximo cuidado e os colocam nas bandejas. Algumas granjas avícolas também são equipadas com linhas para o preparo de ovos cozidos, ou linhas para separar e armazenar gemas e claras individualmente. Doces nuvens em miniatura. Não há nada mais agradável em uma noite fria do que tomar uma xícara de cacau quente. E se ainda por cima você adicionar uma camada de chantilly e 5, 6, ou melhor ainda, várias marshmallows macias. Mas você já se perguntou como esses marshmallows são feitos? E como são feitos aqueles marshmallows grandes, torcidos e coloridos? O caminho dessa guloseima doce e delicada começa com a preparação da gelatina. A quantidade necessária é previamente deixada de molho em um enorme tanque com água fria. Enquanto ela incha, prepara-se o xarope. Açúcar e xarope de milho são misturados com água e aquecidos até 383 graus Kelvin. Em seguida, a calda pronta é levemente resfriada até 367 Kelvin e, por meio de tubos, transferida para um grande tanque de mistura. Lá, a gelatina já hidratada está à espera. Mantendo a temperatura de no mínimo 353 Kelvin, enormes batedores misturam a massa por 10, às vezes até 20 minutos. Quanto mais longo for o processo, mais fofo e arejado fica o marshmallow. Quando a mistura está pronta, ela é despejada sobre a esteira transportadora coberta com amido. A forma final dos doces depende de pequenas bandejas com cavidades previamente moldadas ou simplesmente de uma almofada de amido para marshmallows muito, muito longos, que por sua vez podem ser trançados em tranças coloridas e deliciosas. Depois de cortados e pesados, os marshmallows são embalados. E agora, finalmente, podemos desfrutar de uma noite quente e saborosa, debaixo de uma manta. Muito picante, muito gostoso. Entre seus parentes e amigos, não será difícil encontrar quem goste de petiscar legumes em conserva. Estamos acostumados com pepinos e tomates em conserva, mas o quinti, azedo, crocante e picante, está conquistando um carinho especial em todo o mundo. O kimchi é o cartão de visita da Coreia do Sul e ocupa um lugar de destaque na lista de patrimônios imateriais da Unesco. Anualmente, são produzidas impressionantes 4,5 bilhões de toneladas desse acompanhamento picante. Após a colheita, os vegetais passam pela primeira etapa, uma lavagem minuciosa. Durante esse processo, as folhas estragadas e danificadas são removidas. Em seguida, dependendo do tamanho da fábrica, o repolho é cortado manualmente ou por meio de esteiras com serras circulares em metades, e é feito um corte na região da raiz. O produto preparado é colocado em tanques com água muito salgada e deixado para a marinada inicial por pelo menos um dia. O segredo do sabor do kimchi está na marinada com diversos ingredientes adicionais. Ele é muito complexo e cada dona de casa coreana tem seu ingrediente especial para dar um toque único. Mas na produção em massa, segue-se uma composição básica. Primeiro, é criada a base da marinada.
Os primeiros a ir para o moedor são o alho, a cebola e o gengibre fresco. A picância e a cor ficam por conta da pimenta chile, previamente limpa das sementes. Literalmente, em salas vizinhas, são preparados um tipo especial de kissel e caldo de peixe. Farinha de arroz ou arroz de uma variedade muito pegajosa são misturados com água fria e levados à fervura. Quando tudo está pronto, todas as partes da marinada são combinadas em uma pasta espessa e avermelhada. Por fim, são adicionados cenoura finamente fatiada e cebolinha picada. E aqui está a última linha da esteira, onde as funcionárias manualmente espalham cuidadosamente a marinada em cada folha de repolho salgado. Em princípio, neste estágio, o aperitivo já está pronto. Mas, na opinião dos coreanos, o sabor especial do repolho atinge seu auge após um longo período de maturação, de pelo menos um mês. Rosquinhas. Homero Simpson. Você sabia que as rosquinhas não são apenas um doce, mas um verdadeiro fenômeno cultural? Elas se tornaram estrelas de desenhos animados, memes sobre policiais e, claro, a sobremesa favorita de milhões de pessoas ao redor do mundo. O segredo de sua popularidade está na variedade de tipos. Elas podem ser clássicas, com açúcar de confeiteiro, ou extravagantes, com recheio de chocolate ou creme. Existem muitos tipos diferentes de donuts. Na Alemanha, são os Berliners com creme de confeiteiro. Em Nova York, os cronuts feitos de massa folhada. E na Noruega, os Smultringer, cujo segredo de sabor está em serem fritos não em óleo comum, mas em gordura derretida. Mas como esses verdadeiros feitos culinários são criados? O processo começa com a preparação de uma massa especial, cuja textura lembra uma massinha de modelar macia. Em grandes fábricas, são utilizados dois métodos principais. O primeiro é a extrusão, quando a massa é depositada em porções. Também é utilizado o método de abrir a massa em uma única folha, da qual, em seguida, as formas dos donuts são cortadas por facas em uma esteira. A etapa mais crucial é a fritura. Aqui, a temperatura é fundamental, de 438 a 458 kelvins. Isso permite obter uma crosta dourada sem queimar. Após a fritura, os donuts são cuidadosamente livres do excesso de óleo. E então chega o momento mais aguardado, a adição do recheio e a cobertura. É justamente aqui que toda a criatividade dos confeiteiros se revela. Existem dezenas de variações de recheios, como cremes, geleias, todos os tipos de chocolate, e a cobertura brilhante com confeitos coloridos facilmente supera qualquer barreira dietética. Curiosidade: em diferentes países existem tradições próprias de servir donuts. Na Alemanha, eles costumam ser recheados com geleia de morango ou ameixa, enquanto nos Estados Unidos preferem versões com recheio cremoso e cobertura. O que é saudável também pode ser saboroso. Se você consumir muito doce ou salgado, pode acabar tendo sérios problemas de saúde. É importante se alimentar corretamente e evitar lanches prejudiciais. Um exemplo de lanche saudável é a barra de cereais integrais. Os principais ingredientes das barras de grãos integrais incluem flocos de aveia, flocos de arroz ou de milho. Nozes, sementes e frutas secas são responsáveis pelo sabor e pelos micronutrientes necessários. Os grãos integrais passam por um pré-processamento, lavagem, cozimento a vapor ou fervura. Em algumas receitas, também é permitido fritar. Depois, todos os ingredientes são cuidadosamente misturados em grandes batedeiras. É importante garantir a distribuição uniforme de todos os componentes. Para que as barras mantenham a forma, é adicionado um agente aglutinante. Esse agente pode ser tanto mel quanto xarope de bordo ou xarope de agave. A massa obtida é pressionada em formas ou sobre uma esteira transportadora, sendo distribuída uniformemente pela superfície e moldada. Após a moldagem, as barras são resfriadas para que o agente aglutinante endureça e as barras fiquem mais firmes. Após o corte, as barras prontas são embaladas individualmente e passam por um detector de metais para garantir a segurança. É claro que existem barras saudáveis com receitas especiais. Para quem tem alergia a um ou mais ingredientes, vinil eterno. Agora que já nos alimentamos bem, sugerimos que você se acomode confortavelmente na poltrona, se cubra com uma manta e mergulhe na magia da música de um disco de vinil. A produção de discos de vinil é um processo complexo e minucioso, que exige precisão e atenção aos detalhes. A preparação começa com a masterização. As composições são especialmente adaptadas para o vinil. Aqui é importante levar em conta o alcance dinâmico e o volume para evitar distorções e o salto da agulha. Em seguida, um disco master é criado em um equipamento especial. Esse disco pode ser de laca ou de cobre, conforme a tecnologia DMM. O engenheiro cria manualmente os intervalos entre as músicas. Para não danificar o original, ele usa roupas antiestáticas. O master é revestido com prata e mergulhado em uma solução de níquel. Após a galvanização, obtém-se um negativo metálico, o estampo para prensagem. Um desses pode produzir de 500 a 1000 discos de vinil. Quando essa parte importante da produção é concluída, começa a etapa de fabricação dos próprios discos e a transferência da composição a partir da matriz. Os grânulos de cloreto de polivinila são derretidos a uma temperatura de 473 graus Kelvin.
Sob uma pressão de 220 mil libras, os discos já com as trilhas sonoras são moldados. Todo o processo leva cerca de 30 segundos para cada cópia. Todo esse processo complexo e minucioso está em constante aprimoramento. E tudo isso para que possamos desfrutar de uma música especial em noites românticas. Mansão, supercarro, nave espacial, um único conjunto, 1 milhão de possibilidades. O que mais alegra as crianças do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, desenvolve muito bem a coordenação motora fina e a imaginação. A resposta encontraremos na fábrica da Lego. É exatamente aqui que todos os dias nascem milhões de peças para que cada criança, e até mesmo adultos, possam realizar seus sonhos. Grânulos plásticos coloridos são derretidos a uma temperatura de 500 kelvins. Em seguida, a mistura é enviada por extrusoras diretamente para os moldes. Depois a peça é rapidamente resfriada e separada em blocos individuais. A criação de uma única peça leva apenas 25 segundos. Robôs auxiliares classificam as peças prontas, formando tanto conjuntos temáticos especiais quanto conjuntos simples, sem regras ou limitações. Os manipuladores são tão precisos que conseguem distinguir uma diferença de apenas 2 milésimos de polegada entre as peças. Curiosidades. O primeiro conjunto Lego foi chamado de Automatic Binding Bricks e foi lançado em 1949. Ele se tornou o precursor da criação de um sistema completo, cujo lançamento oficial só foi anunciado em 1955. O conjunto Lego mais caro é considerado o kit chamado Hans Desajeitado, que foi criado com base nos contos de Hans Christian Andersen. Em 2015, foi lançada uma edição limitada, de 80 exemplares. O seu preço varia de 7 a 10 mil dólares. Já o conjunto Falcão Milenar, criado com base nos filmes Star Wars de George Lucas, é considerado simplesmente inestimável. No momento do lançamento do conjunto, seu preço era de 6 mil dólares. Um verdadeiro hobby masculino. Às vezes queremos simplesmente pegar o carro e dirigir algumas dezenas de milhas até um lago, para aproveitar a tranquilidade da natureza e almoçar um delicioso peixe. Mas se um exemplar especialmente grande e forte morde a isca, o mundo ao redor parece desacelerar e você reza para que sua vara de pesca aguente. As chances podem ser aumentadas com uma vara de carbono. De um tecido previamente criado, composto por fios de carbono, são cortadas tiras de diferentes comprimentos para cada seção. O artesão, usando uma base rígida, enrola as tiras camada por camada, aplicando uma resina especial em cada uma delas. Quando a peça pré-moldada endurece, chega o momento de formar a geometria desejada da vara de pesca. Durante o acabamento final, a vara é lixada e elementos decorativos são aplicados. Por fim, é aplicada uma camada protetora e os acessórios necessários são instalados. E para garantir que a vara não falhe no momento mais importante, é realizado um teste obrigatório de resistência. A vara de carbono considerada mais resistente é a Shimano ISA Axi SPG. Ela é excelente para a pesca de peixes pequenos e médios e sua construção garante longa durabilidade e resistência a cargas mecânicas. Curiosamente, o recorde oficial de pesca com vara de carbono pertence ao americano Art Weston. Ele capturou um peixe-gar do Mississippi pesando 282 libras, quebrando assim o recorde anterior, que havia durado 72 anos. Na época, o peixe pescado pesava 278 libras. Tom é badminton. O lazer ao ar livre pode ser não apenas na forma de pesca, mas também de divertidas competições esportivas. Se você acha que exagerou nas guloseimas feitas na fogueira, espere um pouco e jogue badminton com os amigos. O principal é não perder a peteca. Nas fábricas modernas, os materiais para a fabricação dos volantes são cuidadosamente selecionados, penas naturais para os modelos profissionais ou nylon para uso em massa. Quando a seleção é concluída, elas são inseridas em uma cabeça previamente moldada de material composto. Normalmente, é uma mistura de cortiça e material sintético. Existem vários tipos de volantes. Além dos modelos de treino e torneio, há modelos específicos para ambientes fechados e para jogos ao ar livre. Como um volante mal montado pode estragar o jogo, seu desenvolvimento recebe muita atenção. Modelagem de cada peça em um programa 3D, testes em túneis de vento e o balanceamento obrigatório do peso entre a cabeça e a saia. Os equipamentos modernos de badminton são geralmente feitos de plástico reciclável ou materiais biodegradáveis. Modelos experimentais e aqueles destinados ao esporte profissional são equipados com microchips para análise de velocidade e rotação. Fato interessante, um volante profissional pode percorrer até 437 jardas e meia durante sua vida útil antes de ser substituído. Um futuro sem pessoas, mas para as pessoas. De iguarias apetitosas e momentos de lazer agradáveis, passamos suavemente para o mundo dos robôs e do gigantismo, um lugar onde a inteligência artificial e a velocidade se encontram. Bem-vindo à fábrica de automóveis inteligente da Nissan, localizada na província de Tochigi, no Japão. A produção totalmente robotizada, sem a presença de pessoas, é controlada por biointeligência artificial.
A capacidade da fábrica permite a produção de 3 tipos de automóveis: elétricos, híbridos e clássicos, com motores de combustão interna. A produção é organizada de forma que a presença humana seja reduzida ao mínimo. A inteligência artificial realiza de forma autônoma a análise dos dados recebidos e elabora o programa de produção. Robôs manipuladores executam praticamente todas as etapas da montagem, estampagem e soldagem das peças. Aplicação de revestimentos protetores na carroceria, pintura e, é claro, a montagem final de todos os componentes do automóvel. Os objetivos da criação de uma fábrica tão ultramoderna eram superar a escassez de mão de obra qualificada e reduzir o custo de produção. Até o momento, já foi possível reduzir o consumo de energia da produção em 25% e aumentar a eficiência dos processos produtivos. A maior conquista foi a melhoria da qualidade dos produtos fabricados. No futuro, a Nissan planeja expandir a experiência das linhas de montagem totalmente robotizadas para todas as suas fábricas ao redor do mundo. Meu lar, meu castelo. Você provavelmente sabe que construir uma casa é um processo longo, tedioso e muito complicado. Mas, amigos, temos a sorte de viver justamente na época em que existe a tecnologia de impressão 3D. Foi ela que deu um grande impulso à indústria da construção e levou à criação de impressoras gigantes para imprimir casas. Um método inovador de construção que permite criar estruturas complexas com a ajuda de sistemas robotizados. Veja como isso funciona. Claro, tudo começa com um modelo tridimensional do futuro edifício, o dimensionamento e a divisão em camadas. É importante não esquecer de adicionar estruturas de suporte para sustentar os elementos. Quando essa etapa crucial é concluída, chega a hora de usar uma impressora 3D especial com extrusora para trabalhar com concreto. Um ajuste cuidadoso dos parâmetros de impressão é necessário para alcançar a precisão desejada, e então podemos passar ao principal, o processo de impressão do nosso futuro e aconchegante lar. O próprio processo é bastante meditativo. A aplicação em camadas do material de concreto na plataforma ocorre em uma velocidade tal que as camadas têm tempo de não se espalhar e de se unir entre si. O braço robótico com o extrusor na ponta se move ao longo da trajetória programada, e as paredes literalmente crescem diante dos seus olhos. As vantagens dessa tecnologia são bastante significativas: redução do tempo de construção e diminuição dos custos com mão de obra, além de amplas possibilidades para criar desde formas arquitetônicas simples até as mais complexas. Alguns especialistas destacam ainda a eficiência energética aprimorada dessas edificações. Claro, também existem alguns aspectos específicos nesse tipo de produção. Por enquanto, a impressão está disponível apenas para edifícios de poucos andares. E para uma impressão bem-sucedida, é indispensável ter experiência especial em impressão com concreto, além de conhecimento das particularidades de trabalhar com as misturas para essas mega impressoras. Átomo Pacífico. Para fornecer energia suficiente para todas as nossas produções mencionadas no vídeo, não basta utilizar energia proveniente do gás, carvão ou da força da água das hidrelétricas. A fonte mais eficiente sempre foi e continua sendo a usina nuclear. Você provavelmente já leu artigos ou assistiu a vídeos sobre como é extraído e produzido o combustível para os reatores. Nós, por outro lado, vamos contar como é fabricado o próprio corpo do reator. A fabricação do corpo de um reator nuclear é um processo complexo e de alta tecnologia, que exige precisão e o cumprimento rigoroso de padrões de segurança. A primeira e mais importante etapa é a criação do projeto do corpo do reator. Os engenheiros desenvolvem cuidadosamente os desenhos técnicos, levando em conta os requisitos de resistência e dissipação de calor. A importância da proteção contra a radiação, tanto para os funcionários quanto para a própria usina, também está entre as principais prioridades. São utilizadas ligas especiais para o corpo do reator. O aço inoxidável e as ligas de níquel garantem durabilidade e resistência à corrosão. O tratamento adequado dos materiais é fundamental. As peças complexas do corpo são fabricadas com alta precisão, utilizando tecnologias modernas e as maiores bigornas e martelos pneumáticos do mundo. O corte dos orifícios necessários e a soldagem dos elementos do corpo em uma única peça com um poderoso laser levam muito tempo. Após a fabricação, as peças são montadas em um único corpo. Apenas funcionários altamente qualificados podem ser autorizados a participar desta etapa. O produto final passa por diversas inspeções e testes rigorosos de controle de qualidade. Cada corpo é testado quanto à resistência e estanqueidade. Esta é uma etapa criticamente importante para garantir a segurança da operação do reator. A criação do corpo de um reator nuclear é o resultado do trabalho em equipe de engenheiros, operários e cientistas, voltado para garantir uma energia segura e eficiente para o futuro. Analisamos os processos de produção mais impressionantes do nosso tempo. Cada um deles não é apenas um avanço tecnológico, mas um passo em direção a um futuro mais eficiente, ecológico e inteligente. Juntos com vocês, conhecemos os mais notáveis. E quantos outros ainda existem, enchendo o nosso mundo incrível? Essas produções não apenas tornam o mundo melhor, mas também mostram como a tecnologia pode resolver os desafios mais complexos. Até o próximo vídeo.